Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre o Carmen e outras histórias do Prosper Mérimée. Eu recebi esse livro da editora Zahar. Uma curiosidade é que esse livro aqui foi traduzido pelo Mário Quintana, eu achei isso bem divertido. Bom, eu não sei pra vocês, mas pra mim esse aqui era um dos clássicos meio desconhecidos, assim. Eu descobri ele quando a Zahar lançou e fiquei super interessada, porque eu acho a ópera Carmen bem legal e ela foi inspirada no conto, novela do Mérimée. E, enfim, pra mim foi uma surpresa conhecer esse autor, porque eu não conhecia ele antes. Ele nasceu em Paris em 1803 e faleceu em 1870. E além de escritor, ele foi historiador e arqueólogo e trabalhou muito tempo com isso. E muitas vezes ele é mais lembrado até por esse trabalho do que por ser escritor. Bom, suas obras se encaixam no romantismo francês. E uma curiosidade é também que ele falava muitas línguas e gostava de estudar muitas línguas e foi um dos primeiros tradutores para o francês do russo. Uma coisa bastante curiosa sobre o autor também é que ele era contemporâneo do Victor Hugo e do Stendhal, né? Eles se conheciam, assim. Esse livro aqui da Zahar, na realidade, junta todas as novelas e contos dele, uma apresentação da Glória Carneiro do Amaral e notas do Bruno Gambarotto. Além de alguns contos sobre Paris ou sobre a sociedade francesa, a gente tem uns contos também que acontecem em outros lugares, como Córcega, Itália, Espanha. Essa pessoa que fez a apresentação, a Glória Carneiro do Amaral, ela enumera 3 características principais na obra dele. E uma delas é essa questão, ela chama de cor local, que é uma preocupação dele em colocar em todos os contos essas características que fazem de um lugar. Então as cores locais daquele espaço que ele está narrando. Então essa preocupação de mostrar que aquilo era muito autêntico, muito específico, que essa aura só existe naquele lugar. Então a construção dessa aura é presente em muitos dos contos dele. E essa questão local é bem interessante porque aparece inclusive em um dos personagens do livro, que é a Lídia, que é uma personagem de um conto chamado Colomba. Ela está viajando com o pai dela e eles passam pela Itália e ela não se encanta, porque ela tem a sensação que ela tá vendo as mesmas coisas que todo mundo já viu, que não tem nada especial e não sei o que. E eles seguem então pra Córcega pra ver se ela acha isso, porque ela acha que talvez lá ela encontre e ela acha então essa cor local, esse charme específico em Córcega. Tem um pouquinho dessa característica dentro da personagem. É curioso também que alguns outros personagens têm um quesinho do Mérimée, que é serem historiadores e serem arqueólogos, estarem procurando coisas, sim, estarem viajando para recolher informações e pesquisar e aprender coisas, e daí eles se deparam com uma situação, então narrando essa situação pra gente. A gente está indo também, então, para uma outra característica que a Glória aponta como características do Mérimée, que é um narrador erudito. Isso porque muitos dos contos ou são narrados com um narrador intruso e onisciente, então que sabe tudo o que está acontecendo e que comenta tudo o que está acontecendo. E outros contos também são narrados em primeira pessoa. E normalmente é essa pessoa muito inteligente, muito estudiosa, que está indo em algum lugar e contando pra gente uma situação meio exótica, diferente, curiosa que aconteceu. Em vários momentos também os narradores estão falando pra gente, olha, mas essa história é verdade, viu? Eu tava lá, eu posso garantir, eu vi tudo isso. Eu sei que parece estranho, mas é assim mesmo, vou contar pra você o que eu vi. Então tem todo esse clima dele ao reafirmar o tempo todo que as histórias são de verdade, que isso realmente aconteceu. E, enfim, existe também um conto epistolar, narrado a partir de cartas. Que também tem essa questão do narrador, né? Uma pessoa escrevendo o que aconteceu, o que ela viu, o que ela sabe. Então também tem essa meio que afirmação de verdade, assim. Outra característica, a última das 3 características apresentadas pela Glória é a questão da femme fatale, assim. A gente tem em alguns textos essa figura da mulher muito forte, assim. E, né, acho que a capa mostra isso, o Carmen mostra isso pra gente, né? Carmen é uma cigana super sensual e manipuladora, e pessoas morrem por causa da Carmen, né? Então essa figura também é bastante presente na obra do Mérimée.
Eu vou mostrar um pouquinho mais da edição pra vocês. Aqui a capa, eu não sei, gente, mas eu acho que essa daqui é uma das minhas capas preferidas do Clássicos da Zahar. Eu achei ela muito bonita. Aqui é a folha de guarda. Então, a apresentação da Glória Carneiro do Amaral. Eu achei uma apresentação um tanto curta e um tanto breve de conteúdo também. É bem interessante, eu acho que ela fala algumas coisas bem legais, mas ela não se aprofunda tanto. Daí começa o livro e, enfim, gente, os comentários são muito legais. Tem muito comentário. Eu acho que se você for ler todos os comentários o tempo todo, a leitura talvez fique um pouco truncada. Mas é que muitas vezes o Mérimée se refere a um lugar ou a uma região e daí ele explica onde fica, como que é o relevo, coisas do tipo. Ou quando ele se refere a algum momento específico, histórico, ele dá uma explicadinha, esse tipo de coisa que tem nos comentários. O que eu tava fazendo, porque alguns textos tinham vários comentários, então eu tava lendo o primeiro texto e depois eu ia voltando para ler os comentários, porque senão eu achei que tava ficando um pouquinho truncado demais. Mas são comentários muito bem feitos e muito legais, assim, achei bem interessante. Várias vezes também o Mérimée começa com citações de outros autores, então tá sempre no original e daí a tradução tá no comentário. Ele faz muitas referências a Shakespeare, mas faz muitas referências aos gregos também, eu achei isso bem legal. E daí a gente tem muito livro, porque o livro é gordinho. E daí aqui no final a gente tem ainda, depois dos contos, a cronologia do Mérimée, né, da vida dele. Bom, gente, já começando a ler o livro, tem um conto chamado Mateus Falcone. E assim, começa arrebatando. É pequenininho, mas vai contar a história de uma criança que é filho de um cara super poderoso da ilha de Córcega. E, tipo, um cara que tá fugindo chega correndo e pede ajuda pra esse menino que tá sozinho em casa. E o menino não sabe muito bem o que fazer e tal. E ele faz lá a decisão dele, que eu não vou contar qual é, mas quando o pai chega e descobre o que ele fez, o pai não gosta. E daí tem a reação do pai acerca disso. E, gente, que conto! Que conto! Você fica tipo, caramba! É bem legal, assim. Tem também alguns contos que vão para um lado mais fantástico. Tem a morte aparece num dos contos. Tem essa estátua que talvez tenha vida ou poderes e tudo mais. Os contos abordam a questão religiosa também dos personagens, mais ou menos, às vezes tem personagens que também são padres, ou mostra muito também a devoção de alguns personagens à igreja, ou a falta de devoção em alguns casos também. E esse livro me surpreendeu porque eu achei ele em geral muito divertido, assim. Os textos são uma delícia de ler, e sabe quando ele vai te envolvendo, assim, e você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens, e você tá ansioso, você quer que dê tudo certo. E ele foi uma delícia, assim, eu pensei que ia ser mais difícil, mas assim, foi super leve, foi super legal. Os personagens são sempre muito legais, e tem os personagens mais cafajestes, tem essas meninas mais femme fatales, tem as menininhas mais fofinhas da sociedade. Tem assim, tem uma gama grande de personagens que vão se encontrando nas histórias. E foi muito legal, eu achei um livro super divertido, assim. Eu também tinha uma impressão que seria um pouco mais truncado, mais denso pra ler, mas foi super leve, super legal. Enfim, pessoal, se você já leu alguma coisa do Mérimée, me diz o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.